Nos versículos anteriores a esse que nós estamos estudando da carta aos Efésios, capítulo 2, os versículos anteriores do capítulo 2, o apóstolo Paulo está assim, falando de uma forma muito clara em relação à salvação, a questão da salvação. E ele deixa bem claro que a salvação ela não é mérito, ela não é por obras, ela não é por aquilo que eu possa fazer, comprar, trocar, não. Ele deixa bem claro que a salvação ela é pela graça que nós somos salvos. É pura bondade e misericórdia do Senhor Jesus Cristo, porque nós não éramos nada, nós não tínhamos nada nem para dar em troca, para oferecer em troca. E a graça do Senhor nos alcançou. E ele traz esse despertamento para que a gente não venha se confundir e confiar mais na obra, tá? Do que na graça. E acreditar que o que eu faço, o que eu deixo de fazer, né? Ou em quantidade que eu faço, isso é que me garante a salvação quando não é. E nós precisamos voltar, que aí a partir do versículo 11 ele diz para a gente voltar bem antes, né? E nunca esquecer daquilo que nós éramos, aquilo que eu era antes do que eu cheguei a ser hoje. Porque se não fosse o Senhor, ora diga Israel, o que teria sido de mim? O que teria sido de você? Então eu entendo, né? É bom que a gente venha refletir que é esse despertamento que Paulo está nos dando. Olha, lembra do que você era. Não deixa a soberba te dominar. Não saia daquilo que é palavra, daquilo que é conceito de Deus. Por isso que nós estudamos sobre a iluminação do nosso pensamento, porque Paulo, ele rogava ao Senhor para que os servos, né, tivessem entendimento de todo o plano, de todo o propósito, né, de toda a vida com Deus. E quando a gente tem esse entendimento, a gente sabe muito bem da onde o Senhor nos tirou. Glória a Jesus. Vamos continuar aqui, né, iniciando ainda. A revista ela vai nos orientar em sua introdução que o apóstolo Paulo ele lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos, eles haviam experimentado 5 formas de serem privados. Louvado seja o nome do Senhor. Como que eram essas formas? Quais que eram essas formas? Eles estavam sem Cristo. Eles estavam separados de Israel. Eles estavam alienados quanto à promessa. Estava entendendo nada. Eles estavam sem esperança e eles estavam sem Deus, né? Em relação ao versículo 11 e 12. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eles eram desprezados pelos judeus e identificados como incircunciso. Desprezados porque era entendido que eles não faziam parte da promessa, da aliança que Deus fez com Abraão, né? Eles não eram circuncidados. O que é ser circuncidado? Lá no livro de Gênesis, capítulo de número 17, aí a partir ali do versículo 10, né? Louvado seja o nome do Senhor. Está explicando o que era a circuncisão. A circuncisão era uma cirurgia que era feita no macho, tá? Na criança, macho do sexo masculino, no seu 8º dia de vida, e era removido o prepúcio, louvado seja o nome do Senhor, do órgão sexual, né, do menino. Essa cirurgia
ela é hoje conhecida como a cirurgia de fimose, que faz no menino, no homem, né? Geralmente se faz mesmo enquanto criança. Louvado seja o nome do Senhor. Mas seria essa cirurgia. Então, quem fazia essa cirurgia, né? Todo menino, era o conserto que o Senhor fez, né? E então, no seu 8º dia, era feita essa cirurgia e essa pessoa ficava circuncidada. Ou seja, fazia parte da promessa, ele tinha marca. Era como se fosse hoje assim, olha, eu tenho a marca. Aqui eu mostro para você, eu sou circuncidado, eu faço parte da aliança, eu posso entrar no templo, eu posso cultuar, eu posso usufruir de tudo aquilo que é herança de Israel, só para Israel, porque eu tenho essa marca. Louvado seja o nome do Senhor. E aí os gentios que não tinham essa marca, louvado seja o nome do Senhor, eles eram excluídos, né? Eles eram excluídos e por isso que aqui ele vai dizer que eles era como se estivesse sendo constrangido, né? Porque mais à frente a gente vai ver que os israelitas eles se sentiam tão superiores que se recusavam a estar no mesmo lugar do que um gentil. Vamos lá para o segundo. Já vimos a definição da circuncisão, que era essa cirurgia, tá bom? Mas a finalidade, o significado, porque o significado, né, hoje em dia, essa cirurgia é para saúde. Louvado seja o nome do Senhor, para benefício do corpo, quando é necessário. Não é todos os homens que são necessários fazer essa cirurgia. Nos dias de hoje, nos dias em qual nós vivemos. Por exemplo, os meus filhos fizeram, mas não são todos os homens que fazem isso. Porém, naquela época lá, era necessário por questão religiosa. Então, no 2 está assim, o significado religioso da circuncisão. O seu significado religioso apontava para a santificação, que está lá no livro do Êxodo, tá bom? No capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. Livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. Vamos ler aqui rapidinho, que eu já achei. 5 e 6. Diz assim: agora, pois, se diligentemente, Deus falando com Moisés no Monte Sinai, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal, povo santo, aleluia. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Glória a Jesus. Então, o significado religioso, o Senhor está falando, porque sereis propriedade peculiar. Louvado seja Deus, povo santo, andar em santidade. Então, o significado apontava para a santificação. Como a corrupção e as práticas idólatras estavam fortemente relacionadas com a sexualidade depravada, a circuncisão simbolizava a aliança de purificação requerida ao povo escolhido. Então, olha só, estava, louvado seja o nome do Senhor, estava a corrupção e a prática da idolatria estava fortemente relacionada à prostituição. Então ele vai dar aqui pra gente os exemplos no livro de Jeremias, no capítulo 5, do versículo 7, diz assim, ó, como vendo isso, te perdoaria. Teus filhos me deixam a mim e juram pelos que não são deuses. Depois de eu ser fartado, adulteraram e em casa de meretrizes se ajuntaram em bandos. Aí, em seguida, a outra referência que se encontra no livro de Oséias, capítulo de número 4, versículo 14. Eu não castigarei vossas filhas,
que se prostituem, nem vossas noras, quando adulteram, porque elas mesmas com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transformado. E lá no livro de Gálatas, tá? No capítulo 5, do versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia. E o Senhor está fazendo um concerto com o povo, chamando o povo à santificação. Então a gente vai entender, louvado seja o nome do Senhor, que a circuncisão era para ser santo, para ficar longe da corrupção, da impureza, da prostituição. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele diz que era algo tão sério que os judeus recusavam-se até mesmo a comer com os circuncisos. Louvado seja o nome do Senhor. Era como se os circuncidados, eles eram santos, eles eram separados, era como se eles vivessem separados, eles tinham essa garantia. E quem era gentil já era tomado, né, como pecador, como impuro, como fora da aliança, como um prostituto, como um corrupto. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele era desprezado, louvado seja Deus, rejeitado, glória a Jesus, no próprio templo. Louvado seja o nome do Senhor. A circuncisão do coração. O apóstolo ele reconhece que os gentios não faziam parte da circuncisão. Ele reconhece isso, tá bom? Mas uma coisa ele ressalva: o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. Então, ali no versículo 2, no capítulo 2, do versículo 11, da parte B, ele fala, ó, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens. Ou seja, somente por fora. Circuncidado por fora. Louvado seja Deus pela aparência, porque ele tinha como provar. Ó, eu tenho a cirurgia. É como se fosse isso. Eu tenho a cicatriz. Foi feita quando eu tinha 8 dias de nascida. Eu sou circuncidado, mas era por fora. Eu quero deixar aqui, né, porque Paulo ele diz assim, o sinal dos judeus era apenas físico e realizado por mãos humanas. A boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não se tratava de uma operação externa na carne realizada pelos homens, mas a que foi feita no interior, a que é do coração, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Eu quero trazer aqui à memória uma passagem no livro de Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor, se eu não me engano é 34. Não está no nosso estudo, mas eu acho que é muito interessante essa passagem no livro de Gênesis. Eu acho que é número 34, deixa eu procurar aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim, ó, Gênesis 34. É uma passagem sobre a vida de Diná. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó, a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a, e apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a moça.
Falou também a Siquém a Amor, seu pai, dizendo: toma-me esta por mulher. E ali vai passar, vou pular para o versículo 13. Então responderam, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9: aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós. E habitarei convosco, e a terra estará diante da vossa face, e habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. Louvado seja o nome do Senhor. E disseram-lhes: não podemos fazer isso, que descemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Então, Diná se envolveu, né, com o filho de Siquém, louvado seja Deus, e ali eles, né, tiveram aquele relacionamento. Porém, os filhos de Siquém, eles subiram para falar com Jacó, né, com a sua casa, querendo reparar aquilo que foi feito. Louvado seja o nome do Senhor. A situação de Diná com eles. E querendo fazer reparo, né, do estrago na vida de Diná. E aí eles ofereceram, né, uma aliança. Toma as nossas mulheres, as nossas filhas, e nós vamos ter essa aliança. Pegamos a de vocês e fim. E o que quiser pedir, farei. E olha aqui que os filhos, louvado seja o nome do Senhor, de Léia, né, de Jacó, falaram: como não podemos fazer essa aliança com você, porque vocês não são circuncidados. Ah, é? Não somos circuncidados? Então o que nós devemos fazer? Então vamos fazer o seguinte, vai lá, fala com o teu povo, se todos se concordarem em se circuncidar, a gente faz essa aliança. E como eles estavam tentando mesmo reparar, porque o menino amou Diná, eu não estou querendo aqui colocar que deveriam ser feita aliança entre os Siquém e Israel. Não é isso. Eu quero falar do coração. Porque tem muitos aqui, como o Paulo está falando, a circuncisão real, verdadeira, ela não é exterior, ela é interior. Não dá para eu mostrar para você com marcas, com cicatrizes. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o homem, louvado seja Deus, se ele não for convertido, se ele não for renovado por dentro, ele vai fazer aquilo, louvado seja Deus, que é desprezível. Ele vai viver debaixo de uma religiosidade e ele não vai viver de uma forma santa. Então, aquele povo de Siquém voltou, falou com a sua cidade, com os homens da sua cidade, aqueles homens daquela cidade aceitaram e todos eles foram circuncidados. Porém, a Bíblia vai dizer que, olha aqui no versículo 25, que aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, porque tinha um tempo de descanso, a cirurgia ela era feita ao 8º dia, porque a criança ela consegue recuperar, tá, com melhor, né, aquela fase do que o adulto. Tanto que essas cirurgias elas são indicadas até para os dias de hoje da criança na sua fase ainda de criança. Indicada, se percebe logo na sua fase de criança, não na fase adulta. Então, a Bíblia vai dizer aqui, olha, que no terceiro dia, aonde? Porque tem uma recuperação. Olha aqui, olha, no terceiro dia estavam com a mais violenta dor. Aí 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram afoitamente na cidade e mataram todo macho circuncidado.
por fora, porque fingiu um perdão que não foi liberado, arquitetou um plano, né? Fez aquele povo se circuncidar, porque sabia que o terceiro dia eles iam estar enfraquecidos. Eles iriam estar no momento mais, no nível mais alto da dor da cirurgia. E eles não poderiam se defender. Foram covardes. Entraram lá e mataram todos os machos. Por quê? Porque a circuncisão deles não tinha coração, tinha vingança. Então, quando Paulo fala que é necessário se circuncidar de coração, ele está falando que é de alma. Louvado seja Deus, porque por fora, porque aparentemente, louvado seja o nome do Senhor, não vale. A circuncisão, o crente que é crente de aparência, ele não está ganhando nada. Porque nós estamos vivendo num tempo em que Deus, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus que nunca mudou, Ele olha o coração. A igreja de Cristo, ela é igreja de amor, de paz, de solidariedade, de perdão, de santidade. Glória a Deus. E o 3, a circuncisão de coração, que a gente está falando. Então, no interior, que é o do coração, cujo louvor não provém dos homens. Louvado seja Deus. E a circuncisão da nova aliança. O assunto da circuncisão, ele gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios da Antioquia. A questão ganhou muita dimensão, provocou. Provocou, o que não dá pra mim aqui? E culminou na convocação no concílio da igreja em Jerusalém. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, sob a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Louvado seja o nome do Senhor. Os israelitas, eles são descendentes de Abraão através de Isaac, tá bom? E os gentios, eles não são descendentes de Abraão, mas eles passaram a ter condição, né, ter posse dessa descendência de Abraão, porque eles têm fé. Eles têm fé, a fé de Abraão. Como que assim ter a fé de Abraão? Ter a fé de Abraão é porque como Isaac ele foi gerado por fé, devido, né, às condições limitadas, né, as limitações de Sara e Abraão em questão da sua idade, né, da sua condição, né, já física. Então, todo aquele que tem fé em Jesus, eles são descritos como herdeiro da herança de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que é muito bom. Então, assim, aí ele diz aqui, os estranhos ao concerto da promessa. Nessa parte, o apóstolo Paulo aponta a situação dos gentios naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos ao concerto da promessa. Uma vida sem Cristo. O descrever a história passada dos gentios, o apóstolo traz à memória que naquele tempo, tá? Isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo e, portanto, sem Cristo. Isso indica que a religiosidade do gentil era incapaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação.
João 4, 22. Eles tinham muita crença, acreditavam em muitos ídolos, eles eram pagãos mesmo, né? Mas como eles eram politeístas, eles acreditavam em muitos deuses também, e nunca se saciavam. Por quê? Porque nenhum desses deuses aproximavam eles de Deus, do Deus verdadeiro. Nenhum desses. João 4, 22 diz assim: Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Então, ele significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram diferentes as promessas. Eles serviam, eles eram idólatras, eles acreditavam em muitos deuses, mas nenhum Deus tinha promessa para eles em outra vida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eles acreditavam, eles não conheciam, na verdade, né, o Deus que eles serviam. Porque aqui, quando eles estão conversando, o Senhor Jesus está conversando, né, com aquela mulher, e há essa conversa aqui, que vós adorais o que não sabeis. Então, quando Jesus afirma que a salvação vem dos judeus, ele quis dizer que somente por intermédio do Messias, da linhagem judaica, né, que o mundo todo poderia encontrar a salvação. Então, Deus prometeu que por meio dos judeus a terra seria abençoada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, mas é por meio, né, do povo judeu, do judeu sim, mas a gente só vai ser salvo através de Jesus Cristo. Então não adianta o crente querer ser melhor do que o outro, não adianta o crente querer ser mais do que o outro, achar que o ímpio, né, louvado seja o nome do Senhor, ele não faz parte, que ele não vai ter a esperança dele vai continuar sendo sem esperança. Não adianta, porque Deus ele veio para todos. Jesus Cristo, ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por todo aquele que crê nele. Louvado seja Deus, não vai perecer. O sangue dele foi derramado por todos, dando oportunidade de salvação a todos. A gente vê muito bem que ali o ladrão da cruz, louvado seja o nome do Senhor, estava fora, louvado seja Deus, naquele momento não tinha direito nenhum, mas quando ele se arrepende dos seus pecados, quando ele se arrepende dos seus pecados, ele confessa Jesus, ele recebe o perdão de Deus e ele entra para a grande festa no céu. Ele, no último minuto do seu suspiro de vida, ele já estava condenado, mas ele recebeu a salvação. Por quê? Porque não é por meio dos homens, não é por meio dos atos, louvado seja o nome do Senhor, atos louváveis ou não, nem os seus atos louváveis na obra do Senhor, nem os seus pecados. Louvado seja Deus, porque se houver arrependimento, é por Cristo. É por Cristo que eu vou entrar no céu, que você vai entrar no céu. É por meio de Jesus. E tem que ser santo. Tem que ser quebrantado. Tem que ser crente. Tem que ser de alma. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que nascer da água. Tem que nascer do Espírito, tem que nascer de Deus, tem que nascer de novo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de gentios
não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só por símbolos externos, mas também faziam parte do povo escolhido. E, consequentemente, não podiam usufruir dos privilégios da aliança de Abraão. Romanos 9, louvado seja o nome do Senhor, no versículo de número 4, tá lá escrito assim, ó, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. Oh, louvado seja Deus, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A constatação cruel era a de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Mas aí a gente vai ver, louvado seja o nome do Senhor, que os gentios foram alcançados por meio da fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, né? A fé de Abraão. Então, os gentios foram alcançados por meio da fé. Eles tiveram a fé de Abraão, tá bom? Então, eles foram alcançados também por essa promessa. Nessa perspectiva, a lei e as promessas pertenciam somente aos judeus. E desse modo, os gentios estavam fora do alcance das bênçãos prometidas a Abraão, a Isaac e a Jacó. Entretanto, o que os gentios precisavam saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendência de Abraão. No livro de Gálatas, no capítulo 3, né, do versículo 29, louvado seja o nome do Senhor, logo antes, Gálatas é antes de Efésios, tá, irmãos? Gálatas capítulo 3, no seu versículo 29, diz assim: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. A promessa original feita a Abraão tinha o propósito de incluir todo mundo. Louvado seja Deus, não somente o patriarca e os seus descendentes, mas todos os crentes, principalmente dessa promessa, e são abençoados como se também fossem filhos de Abraão. Então, que coisa maravilhosa! Se sois de Cristo. Ah, não é de Paulo, não é de Apolo, louvado seja Deus, é de Cristo. Não é louvado seja o nome do Senhor, de uma liderança ou de outra. É de Cristo. Não é de um departamento ou de outro. É de Cristo. Não é de uma denominação ou de outra. É de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. De quem é? Louvado seja Deus, que você está servindo. Ao ministério de quem que você está servindo? Ao ministério de quem que eu estou servindo? Louvado seja o nome do Senhor. A que denominação? E o que a gente entende aqui? Louvado seja Deus. Se sois de Cristo. Porque todo o livro de Efésios, cada capítulo que a gente leu, e a gente só está no segundo, a gente falou, louvado seja Deus, por mais de 4 a 5 vezes a frase em Cristo. Toda a condição em Cristo, de Cristo, por Cristo, para Cristo. Então, se sois de Cristo, é descendência de Abraão. Por quê, irmãos? Porque, louvado seja Deus, o fariseu, aleluia, ele está ali no meio da denominação, ele está ali envolvido com a palavra, ele está ali envolvido com os protocolos,
mas ele não está envolvido com Cristo. Então o Senhor está falando, porque Abraão serviu a Deus, foi obediente a Deus, teve fé, alcançou tudo que alcançou mediante a fé. Aleluias. E os fariseus diziam o tempo todo que serviam, que viviam pela lei de Moisés também, glória a Jesus, mas o coração não era de Cristo. O que Paulo está falando? Olha as aparências. Porque faz tudo, mas quer questionar quanto a Cristo. A gente sabe muito bem que todas as vezes os fariseus se levantavam para confrontar Jesus. Quando foram questionar a Jesus em relação ao lavar as mãos antes de pegar o pão, louvado seja Deus, questionaram mostrando a lei. A lei, ela não vai ser superior à graça. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele mostrou a lei. Mas a lei, olha aqui, o nosso costume. Louvado seja o nome do Senhor. Nós, judeus, nós lavamos a mão. Deus me livre. Pegar no pão sagrado, santo, com as mãos sujas. Então, assim, idolatra, santifica o alimento, quanto quem tem que ser santo sou eu. E aí Jesus responde para eles, pois é, meus filhos, vocês lavam as mãos, né? É costume aqui, é regra da casa. Mas vocês são servos de Moisés, não é isso? Vocês vivem a lei? Pois bem, o que a lei diz? Quanto a honrar pai e mãe? E vocês honram? Então a lei diz para você honrar pai e mãe. A lei diz para a gente amar o próximo como a nós mesmos. E a gente quer ficar de protocolo. Isso não é ter Cristo no coração, é ter palavra só, sem obediência, sem ter efeito no nosso interior. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está nos despertando. O número 3 está dizendo, alienados aos pactos das promessas. Por quê, irmãos? Porque uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios, eles desconheciam totalmente os pactos que foram feitos, né? Louvado seja Deus, do Senhor com Abraão, com Moisés, com Davi. Eles não tinham conhecimento, então eles entravam ali naquela nova vida, né? Naquele novo grupo, mas eles não conheciam o que eles tinham como herança, eles não conheciam os pactos, eles não conheciam, né, os benefícios, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que o povo israelita tinha e eles também, a partir dali, tinham direitos, né? Esses pactos giravam em torno da grande promessa do advento do Messias, né? Dentre eles o pacto abraâmico, o pacto mosaico e o pacto davídico. E esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. Os gentios não estavam alienados de qualquer... Os gentios estavam alienados de qualquer promessa ou esperança messiânica. Agora, uma vez regenerado em Cristo, é revelada a grandeza do amor divino, de alienados da promessa por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Então, eles eram desprovidos de esperança, tá? Eles não tinham esperança de salvação. Louvado seja Deus, porque eles achavam que a vida ela acabava na sepultura. Eles não tinham uma esperança de vida futura. Eles viviam ali, eles não eram, não quer dizer que eles não tinham nenhuma religião, eles tinham muitas crenças. Eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em muitos deuses. E nenhum desses deuses dava uma garantia de uma vida após essa. Dava garantia de uma vida futura, né? Então, para eles, a vida
era só a terrena. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não tinham nenhuma esperança, nenhuma expectativa de salvação. Né? Nós vivemos pela promessa do Senhor de quê? De que nós vamos ter uma eternidade no céu. Nós vamos ter uma vida eterna, né? Uma salvação. Por quê? Porque existe sim 2 caminhos. A porta é estreita, que leva para o céu, e larga é a porta que leva para o inferno. Então existe 2 caminhos, o céu e o inferno. E o Senhor, ele está dando ali a promessa, né, para eles, né, de uma vida com esperança. Irmãos, nós vivemos aqui para nos encontrarmos com o Senhor, com o nosso Deus. Nós não vivemos aqui para passar a nossa eternidade aqui. Nós vivemos aqui nesse ambiente aqui terreno, né? Louvado seja Deus, mas a gente vive, o crente vive, a igreja vive para esperar o noivo, para esperar o Senhor nosso Deus vir nos buscar uma igreja santa, imaculada, que vai ter uma vida eterna diferente, aonde tudo que a gente passa aqui não vamos carregar para lá. Então o Senhor, ele está dando esperança, está dando promessa, né? Louvado seja Deus. Esse gentio está entrando, né, num ambiente que ele vai receber uma vida com expectativas futuras. Louvado seja Deus, porque os deuses que eles acreditavam, eles não tinham como oferecer uma vida futura, né, após aqui, porque eles também não têm. Vão oferecer o quê? Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor, ele diz assim, olha, eu vou vos preparar lugar. Louvado seja Deus, mas não vos deixarei órfãos. Tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, ele vos fará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é oferecer um evangelho, um reino, glória a Jesus. Daqui, olha, vem hoje para Jesus, você já vai fazer parte da promessa, essa tristeza vai acabar, essa dor vai acabar, essa angústia vai acabar, esse problema vai acabar. Não é isso. Louvado seja o nome do Senhor, porque aqui esses problemas não vão acabar. Mas a casa celestial que o Senhor nos oferece, que está escrito lá no livro do Apocalipse 21, ele diz que esse sim é o lugar aonde não haverá dor, aonde não haverá pranto, aonde não haverá lágrimas, aonde não haverá angústias. Essa é a promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E agora os gentios estavam fazendo parte. Louvado seja o nome do Senhor. Antes, né, alienados, o que é isso? Não tinha conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor, desprovidos de esperança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sem possibilidade de futuro, de uma vida futurista. Irmãos, não vai acabar no túmulo. O Senhor, ele está te despertando hoje, está me despertando, desperta os gentios. Louvado seja o nome do Senhor, porque o gentio sem Cristo, verdadeiramente a vida dele acaba no túmulo. Mas aquele que aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador, vive uma vida de santidade em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem esperança, ele tem vida eterna. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sem Deus no mundo, a expressão sem Deus, como eu já falei, não significa que eles não tinham Deus. Eles tinham, mas nenhum prestava. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum dava esperança alguma. Quantas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, têm servido, aleluia, a tantos deuses,
mas nenhum deles te dá esperança. Glória a Jesus. Porque tem tantos, aleluia, e tudo que pode esperar é neste plano deles. Mas a palavra do Senhor diz que o apóstolo Paulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele aproveita a oportunidade. Glória a Jesus. E lá no livro, eu acho que é de Atos. Glória a Deus. Atos 17. Olha aqui, ó, como tem gente assim, ó. Louvado seja Deus. 20, vamos lá ler do 20. Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos, queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão a dizer e a ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eles eram tão supersticiosos, eles acreditavam, tão politeísta, tinha Deus para tudo quanto é coisa. Tudo quanto é desejo tinha Deus. E existia ali um Deus que não tinha nome. Ao Deus desconhecido. E aí Paulo aproveita esta oportunidade para poder falar de Jesus. Aí Paulo diz, olha, esse pois que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá toda a vida, a respiração e todas as coisas. Então, Paulo está falando que oferece ali aqueles que estão servindo a tantos deuses e nenhum deles dá esperança. Aquele Deus que não tem nome, aquele Deus que é o desconhecido. É aquele Deus que muita gente tem procurado dentro da própria igreja. Louvado seja o nome do Senhor, e ainda não conhece, é esse Deus que ele está falando. É o Deus que dá vida, é o Deus que dá respiração, é o Deus que te sopra o fôlego, é o Deus que te cura, é o Deus que cura a tua alma, é o Deus que te traz alegria verdadeira, é aquele que te traz alegria de salvação, é aquele que restaura, louvado seja Deus, aquilo que tem de melhor dentro de ti, que já havia sido esquecido. É o Deus que te levanta, é o Deus que levanta do monturo o necessitado, é aquele que ressuscita, é aquele Deus que quebra as cadeias, é aquele Deus que repreende todo mal, é aquele Deus que te livra da maldição, que te livra da mão do inimigo da tua alma, do teu adversário. É aquele Deus que pegou a chave do inferno. Louvado seja o nome do Senhor, e tem o domínio de todas as coisas. É esse Deus que Paulo, louvado seja Deus, anuncia, e é esse Deus que não podemos nos esquecer, que antes longe dele, antes inimigo dele, antes separados dele pelo pecado, hoje pela fé, pelo arrependimento, louvado seja o nome do Senhor, podemos estar com ele, junto dele, sendo restaurado a nossa alma e tudo que há em nós. É aquele Deus que intercede, louvado seja Deus, com gemidos inexprimível, livra, louvado seja o nome do Senhor, de toda a prisão, livra, louvado seja o nome do Senhor, e paga preço de sangue pela minha e pela tua vida. É esse Deus que o apóstolo Paulo chama-nos a atenção, que tem promessa. Por quê, irmão? Porque temos acesso a ele diretamente. Ele está falando a esse Deus
que tudo pode, aleluia, que te convida, que dá essa oportunidade. Olha, o véu foi rasgado. Louvado seja Deus, ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele está conosco. Receba esse Deus na tua vida, receba a restauração do céu para tua casa, para tua alma. Seja crente de coração, seja servo pela alma. Fuja da aparência do mal. Estamos vivendo dias maus. Fortaleça-te no Senhor e na força do teu poder. Glória a Jesus, para suportar os dias maus. Deus lhe abençoe em nome de Jesus.